Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a quarta parte do vídeo, né? Quarta parte do vídeo. As pessoas perguntaram no terceiro vídeo se eu estava falando do que reino era, se era o reino, que reino era. É claro que é o reino de Deus, né? Todos esses vídeos estão falando de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, entendeu? Então o terceiro vídeo é do reino de Deus, está falando do reino de Deus, entendeu? Não vou fazer vídeo aqui de. Não, que isso é vídeo da igreja, de coisa da igreja, a palavra de Deus, coisas de Deus. Aqui não é vídeo de outra coisa. Amém? Então, uma vez uns repórteres foram perguntar no interior lá porque a emissora queria saber, né, que tinha um comentário que tinha uma pessoa lá que era muito ignorante. Aí os repórteres mandaram, a emissora mandou os repórteres lá, né? Aí os repórteres foram. Chegou lá, os repórteres descobriram que quem era ignorante não era a pessoa que respondia, mas sim as pessoas que perguntavam, entendeu? Porque as pessoas faziam perguntas tolas, perguntas bestas, perguntas. O cara tava lá capinando lá, suadão, capinando. E aí as pessoas chegavam, tá capinando. Mas claro que a pessoa tava capinando, né? Aí ele falava, não tô capinando, não, tô plantando. Então, entendeu? Então as pessoas começaram e fez deu várias respostas em várias perguntas, mas toda pergunta, né? Pessoa que não tem sabedoria para perguntar as coisas. Então, antes de você julgar alguém, tem que ter prova, tem que pesquisar, tem que ter indícios, tem que ter bastante prova. Um juiz só vai dar a causa a seu favor se você tiver prova. Se você não tiver, não tem como. Então, não adianta falar de alguém, acusar alguém sem prova. Tem que ter prova. Tem que ter indício, tem que ter tudo. Então aí o repórter veio e descobriu que quem era ignorante não era o cara que respondia, mas sim as pessoas que perguntavam. Entendeu? Então os vídeos aqui eles são de Deus, né? São de Deus. Está falando lá do alvo. Se você ver o vídeo todinho, por isso que é bom você ir lá do começo, do primeiro vídeo, segundo, terceiro. Por isso que eu faço os vídeos, irmãos, com o primeiro, segundo, terceiro, entendeu? Para ficar mais fácil da pessoa ver. Às vezes se você faz um vídeo muito grande, a pessoa não vê muito, né? Por isso que eu faço assim, amém? Vamos lá. De volta para Cristo. Essa é a quarta parte. Ao crermos no Senhor, fomos retirados das trevas para a luz e conduzido de tudo que não é Cristo, para Ele próprio. Ao crermos no Senhor, fomos retirados das trevas para a luz e conduzido de tudo que não é Cristo para Ele próprio. Embora a sua crucificação tenha ocorrido há mais de 2000 anos atrás, nossa experiência de morte e ressurreição ocorre a cada momento no presente, desde que o desfrutemos e tomemos como nossa realidade. Filipenses capítulo 3, versículo 8 ao 11. Então a gente vê aqui que apesar da morte de Jesus ter acontecido há mais de 2000 anos atrás, mas e ainda continua fazendo muitos efeitos em nossas vidas, né, no dia de hoje. Muitos efeitos no dia de hoje em nossas vidas. E também a gente desfruta, né, dessa paz, desfruta desse amor de Jesus. Talvez ontem tenhamos experimentado a crucificação de Cristo, mas hoje podemos ter caído em pecado ou tocado em algo que não procede da vontade de Deus. Outrora estávamos vivos em Deus e no deslizes perdemos a doce paz interior. Nesse momento precisamos invocar o nome do Senhor, devemos invocar o nome do Senhor. O Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus. Ora, a postura de arrependimento aplicada no seu precioso sangue.
com a postura de arrependimento aplicado no seu precioso sangue. Assim somos lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Então a gente vê aqui que está falando aqui que se a pessoa cai, ela tem que fazer o quê? Tem que clamar o sangue de Jesus, tem que invocar o nome de Jesus, tem que aplicar o sangue de Jesus, né? A palavra certa é aplicar o sangue de Jesus. E assim somos lavados, somos santificados e justificados, né, no Senhor Jesus. Então todas as vezes que a gente pecar, a gente tem que aplicar o sangue de Jesus e tem também que invocar o nome do Senhor. E assim nós somos lavados, santificados e justificados diante de Deus. Amém? Então aqui está falando sobre isso. Vamos ler mais. A luz do Senhor opõe em nossa verdadeira condição. Porém, ao contemplarmos seu rosto, nos arrependemos. Nosso coração é iluminado e vemos nossos fracassos e imperfeições e nos achegamos a Ele para buscar graça e socorro, né? Para buscar graça e socorro. Então, toda vez que você pecar, você invoca o nome do Senhor, né? Vê os seus fracassos, as imperfeições e se achega a Deus, né? Chega a Deus e busca a Deus, que Ele é o socorro, né? A palavra de Deus diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Então aqui Deus fala de duas coisas, né? De duas mortes, né? Aqui Deus falou de duas mortes, a física e a espiritual, né? E a vida eterna. A preocupação de Deus não é com a matéria, com o corpo físico, classe social e etc. Mas sim com a vida eterna, né? Sim com a vida eterna, né? Mas é claro que Deus se preocupa com o nosso bem-estar, né? Com o nosso bem-estar, né? Com nossos objetivos, né? Mas o objetivo e o propósito não é esse, né? Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Então a gente vê que Ezequias estava deitado, deixou de confiar em homens e passou a confiar em Deus, né? Isaías 38, primeiro, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Então a gente vê aqui que Ezequias, quando pecou, o rei Ezequias, Deus mandou o profeta ir lá, e ele se arrependeu e Deus perdoou, né? Ele estava deitado, virou o rosto para a parede, orou, pediu perdão e Deus perdoou, ainda deu mais 15 anos de vida para ele, né? 15 anos de vida. Então se você pecou, se você errou, clama o sangue de Jesus, pede perdão, invoca o nome do Senhor Jesus e Ele vai te perdoar, vai perdoar os seus pecados. Amém? Vai perdoar os seus pecados. Então, os homens de Deus também no passado erraram, pecaram. O Pedro negou Jesus 3 vezes, então todo mundo abandonou Jesus quando ele morreu, e todo mundo correu, não ficou ninguém lá. Então, os profetas, ninguém é perfeito, mas se a gente invocar o nome do Senhor, pedir perdão, Deus perdoa, né? Vamos ler mais aqui. O apóstolo Paulo foi comissionado para pregar o Evangelho. Nesse percurso, assim como nós, ele obteve vitórias, né? Paulo foi vitorioso. E em outros momentos, angariou derrotas, mas permaneceu firme na fé. O apóstolo Paulo também teve problemas, também errou, também pecou, a vida dele não foi só santo. Tem gente que fala de Paulo como se ele fosse um santo, nunca tivesse pecado. Paulo também errou, né? Também falhou, passou por problemas difíceis, e também teve vitória, mas também ele teve derrota, né? Ele teve derrota também. Então a vida do cristão não é só vitória, né? Também tem derrota, faz parte da vida.
Mas ele permaneceu firme na fé. Permaneceu firme na fé. Então a gente não é o super-homem, o Batman e o Robin, a Mulher Maravilha, não. A gente é homem, a gente é humano, né? A gente é de carne e osso. Daqui vai pro pó, vai coisar. A pessoa morreu, já era, né? Então você não leva nada, não leva bens materiais, não leva nada. Então, os profetas no passado também tiveram problema, também erraram, pecaram, mas se arrependeram. Davi pecou, vários homens de Deus pecaram. Se você for ler na Bíblia, vai ter vários, né? Mas eles se arrependeram. Filipenses nos mostra de modo muito claro que se queremos avançar, quer na obra, quer em nosso viver, não devemos olhar para o lado ou para trás. Então, se a gente quer alcançar a vitória, ou na obra de Deus, ou no nosso viver, não devemos olhar para trás, né? Deixemos para trás as trevas, dores e percas, e que o fracasso produz, e voltemos ao Senhor com todo o nosso ser. Quer dizer que na hora que você fracassar, você errar, você pecar, volta para Jesus, vai com Jesus, Deus vai dar a vitória, né? Então, se a gente olhar para as pessoas que condenam, que julgam, a gente nunca vai para frente, né? Ninguém quer ver o bem de ninguém, todo mundo quer ver a pessoa andando para trás, quer ver a pessoa. Então, a Bíblia diz que nossos inimigos estão em todo lugar, até mesmo na família. Então, você tem que olhar para Jesus, Ele que vai te salvar, Jesus que vai salvar você. Deixemos para trás as trevas, dores, percas que os fracassos produzem, e voltemos ao Senhor com todo o nosso ser. Somente assim, contemplando Cristo, sua vontade há de ser a nossa vontade, e chegaremos ao destino. Qual é o destino? Cristo, né? Jesus. A meta de nosso chamamento, ao prêmio preparado para Deus, preparado por Deus, né? Melhor dizendo, por Deus, preparado por Deus para seus filhos maduros. Esse foi um breve resumo do que podemos aplicar da carta que Paulo enviou aos santos da igreja em Filipos, né? Filipos. Então a gente vê aqui. Então a gente deve aplicar essa carta aos filipenses, né? Eu indico você a ler, né? Indico para você ler a carta aos filipenses, né? Meditar lá na palavra do Senhor, amém? Lá tem muitos conhecimentos bíblicos, tem muitas respostas também. A Bíblia é cheia de respostas. Ela faz a pergunta e depois ela mesma dá a resposta. Então a Bíblia, mas para isso a gente tem que ler. É que nem um estudo. Se você não estudar, né? Se não estudar, dificilmente você vai ser alguém na vida, né? Porque você tem que estudar, fazer faculdade. Você quer ser um pregador, tem que estudar, fazer curso de teologia, você tem que aprender. Ler dicionário, ler Bíblias, enfim, você tem que... Ninguém chega em lugar nenhum assim de paraquedas, não. Paraquedas. As pessoas têm que... Normalmente as pessoas começam de baixo, vai. Então você tem que estudar, né? Tem que estudar. Então você aceitou Jesus agora, novo convertido, não conhece muito a Bíblia, tem que estudar, fazer curso, fazer tudo isso. Alguém vai dizer, não, isso daí não precisa não, que o Espírito Santo vai te